Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas que seguem o canal Abia Yala, isto é, comunicação popular, nômade e pluriversal. É música guarani, Tenonderá, Nhanderu, Tenonde, a música dos parentes guarani. Pois é, né? Infelizmente, não vou falar sobre o povo guarani. Aliás, quem deve falar mesmo são os parentes por eles mesmos, né? Eles contar sua própria história, bem como deve ser e como via de regra, né? É o preceito principal dos povos originários de Abiaiala, Pindorama, ou Pindoretá, ou Pindomarahã, como chamam os parentes, o Estado-nação Brasil, né? Mas hoje eu vou falar sobre neoliberalismo e é importante que esse vídeo seja repassado principalmente para os jovens, que são os maiores, as vítimas de hoje desse nefasto sistema que começou, na verdade, em 1970, graças, né, a alguns ideólogos do neoliberalismo, como Milton Friedman, eh, como Hayek, né, a Escola de Chicago, Weiss, da escola austríaca, né? Para quem estuda economia, acho que já deve ter perpassado todos os conceitos ideológicos que, de alguma forma, marcam o compasso desse nefasto sistema ainda em voga aqui no Brasil também. Logo mais, o que aconteceu lá na Argentina, de fato, é um neoliberalismo. Vamos atentar que o prefixo neo significa superficialmente algo novedoso, algo dantes nunca visto, mas é uma falácia, né? Porque o neo, em latim, no original, ele não é justamente a assunção de alguma coisa novedosa, por exemplo, o surgimento da energia elétrica, da iluminação pública e o advento mesmo da internet. Esses são paradigmas das tecnologias que vão, na medida que as técnicas humanas avançam, a tecnologia avança junto com a ação humana, independendo se essa ação vai ser bom ou não para os seres humanos. Mas o ponto de partida inicial é a sentença dada por a ex-primeira-ministra Margaret Thatcher, justamente nos anos 80, desde o Reino Unido, quando ela diz que o neoliberalismo é um sistema que nega a sociedade, porque ela já diz, a própria Margaret Thatcher, ela falou publicamente, inclusive tem registros da imprensa em inglês, né, dos próprios jornais britânicos, norte-americanos, e em muitos papers em ciências humanas que tratam sobre o fenômeno Thatcher. Thatcher, ela diz naquela ocasião
que o neoliberalismo é o fim das sociedades, em onde entra em cena o indivíduo e seus interesses privados. O neoliberalismo é a negação da sociedade ou das sociedades, dando passo ao indivíduo e seus interesses particulares e ou privados. A partir dessa sentença, nós podemos entender o fenômeno que está acontecendo lá na Argentina, que está repercutindo também aqui no Brasil, como em grande parte do mundo, e que não se dá somente na Argentina. Nós temos hoje uma presidenta de facto no Peru, Dina Boluarte, que ela é afeita e afoita ao neoliberalismo. Temos o Cast, do Chile, que é do Partido Republicano, que é o mesmo Partido Republicano do Brasil, né? Ou aqui no Brasil, no Estado-nação, né? Invenção também bonapartista, né? Que também é afoito e afeito à ideologia neoliberal, que se funda exatamente em cima dessa sentença dada pela ex-primeira-ministra e que o Chile vira, então, o laboratório dessa sentença para ver se essa sentença realmente é de fato, se essa sentença realmente de fato é algo que possa ser colocado em prática. E, de fato, deu resultados até os dias atuais. O Chile vive ainda na esteira desse neoliberalismo histórico. Muito pouco ou nada tem sido feito para reverter o angustiante panorama que vive um dos países com maiores desigualdades sociais da região. E o que traz do neoliberalismo é o discurso daqueles que avançam a partir dessa sentença dada pela Margaret Thatcher, avançam dentro do escopo semântico, isto é, dentro das palavras utilizadas pelos arautos desse sistema, em virtude das condições políticas reinantes na Argentina, não tão diferente ao Chile, ao Brasil, mas que pela realidade que vive a Argentina, encaixa, essa figura do Milei encaixa perfeitamente. Assim como dentro de uma realidade construída dentro do Estado-nação Chile, o CAST também ele ingressa com um aspecto, ele traz outros aspectos importantes que nutrem, alimentam e fornecem munição para essa ideologia que é parte também do sistema mundo capitalista que nós vivemos em quase 90% da humanidade, hoje, atualmente. Né? O neoliberalismo, ele nega a comunidade. Se ele nega a sociedade, que é posterior às comunidades como eram antes, no caso das Américas, antes de 1492, antes de 1500, ele não é mais do que uma reprodução de algo que já veio marcado pela própria história da colonização das Américas e que já foi posto em prática no mesmo dia que Colombo coloca o primeiro pé nas terras americanas, principalmente no Caribe, quando ele chega em Cuba, quando ele chega no que hoje é o Haiti e a República Dominicana, e nas outras expedições que estão nas cartas e relações de Cristóvão Colombo, que ele mesmo escreve, né, informando, registrando, né, porque são registros históricos, isso aqui não é invenção, né, são registros históricos existentes, e onde Colombo não apenas coloca
a experiência vivida durante as navegações e o descobrimento, que é o encobrimento do outro, parafraseando o livro de Henrique Dussel, e a partir daí começa uma trajetória que deriva no capitalismo tradicional, como nós conhecemos, e que desse tronco surge o galho que hoje nós chamamos de neoliberalismo, que começa nos anos 70, né? O neoliberalismo, né, ele combate a política do Estado de bem-estar social, um dos preceitos básicos da social-democracia. Essa mesma social-democracia que hoje governa o Brasil, governa o Chile, governa a Argentina e outros países do continente. E essa social-democracia se utiliza de instrumentos utilizados pelo keynesianismo, trazido por John Maynard Keynes, né, durante o crash da Bolsa de Valores de Nova York, né, para combater a crise econômica, justamente iniciada na década no final da década de 1920, no século XX. E aqui a luta é entre o neoliberalismo e o keynesianismo. Hoje, o keynesianismo já está em crise e praticamente em decadência absoluta. Porque o keynesianismo, ele em si, ele apregoa a intervenção do Estado na economia. Mas, graças à primeira faceta do neoliberalismo, que acontece a partir dos anos 70, né, o Estado vem se transformando num gestor, num administrador da economia e das finanças. Se, por um lado, ele também fortaleceu algumas conquistas, principalmente dentro das leis trabalhistas, para aumentar o potencial do mercado consumidor, né, e que com isso contribuía para o escoamento das produções industriais, ou fabris, né? A crítica do neoliberalismo contra o keynesianismo, que hoje se debatem ambos entre a vida e a morte, para não dizer que os dois lados já estão bastante decadentes. Mas o ressurgir do neoliberalismo sempre vem com uma tônica, né, a mais, que é aquilo que o Milei, lá na Argentina, deixou bem claro, né? Liberdade econômica, né? E que cada uma das pessoas, dos habitantes, seja de qualquer dos nossos países, tome decisões por elas mesmas. Ou seja, que cada um pode fazer o que bem achar que deve fazer, sem se preocupar com as consequências que derivarão dessas ações, né? Então, os neoliberais e os neoliberais defendem hoje, de forma acirrada, a total desregulamentação da força de trabalho, diminuindo a renda e flexibilizando os processos produtivos. Não apenas se flexibiliza o processo produtivo, se flexibilizam as leis e as normas estabelecidas para que a organização social Estado continue girando em torno das decisões políticas que se discutem desde dentro do Parlamento, do Congresso Nacional. Desculpa. Outra premissa do neoliberalismo é o total, como se fala, desaparelhamento do Estado. O que quer dizer isso? Esses dias atrás teve um apagão aqui no Brasil, né? 20 estados ficaram sem energia elétrica, incluindo São Paulo, incluindo aqui em casa também. Ficamos sem luz, caiu tudo, caiu a internet, a gente ficou praticamente totalmente incomunicável, né? Incomunicável. Ah. Quando acontece esse tipo de coisas, os neoliberais dizem: tá vendo como a privatização é boa?
Estão vendo como a estatização é ruim, porque o Estado não consegue dar conta do consumo. Vamos lá, as potencialidades do mercado consumidor. A energia elétrica que chega aos nossos lares não é um direito das pessoas, é um direito do mercado consumidor, do Deus mercado. Então, ele produz energia para que essas energias cheguem aos lares e também faz andar as máquinas das poucas indústrias que estão sobrando, do petróleo, né? E também de outras categorias produtivas. E aí, os grandes empresários, os grandes proprietários, que são também proprietários de terras, eles dizem, bom, não há medida melhor que privatizar. Só que, na América Latina, a contramão do que acontece em outros países, se a energia elétrica é direito de todos, de todas, de todos, não teria por que ser cobrado uma taxa, ou minimamente uma taxa mínima, como para manter as grandes centrais hidrelétricas, termoelétricas, e o funcionamento, o fornecimento de energia elétrica continue, porque não é o ser humano que produz a energia elétrica. É um movimento da natureza que vem através dos ventos e das águas, neste caso, dos grandes rios, com uma correnteza forte que consiga produzir tantos quilowatts para que esse gere energia e essa energia chegue através dos cabos, dos fios e tais, até os lares, ou até as escolas, lugar de trabalho, indústrias, fábricas, o que vocês quiserem. Então, desaparelhar o Estado significaria vender o Estado ao melhor oferecente, a quem vai oferecer um dinheiro que vai, supostamente, gerar condições melhores de produção de energia. E aí entra, então, em colapso a questão do Estado gestor. A social-democracia, inclusive hoje, com Lula, com os Fernandes, com Boric, com Petro, lá na Colômbia, com quem quer que seja, inclusive com os governos neoliberais, né? O Estado continua sendo um Estado gestor administrador, tanto na social-democracia, tanto com os grupos que defendem o neoliberalismo. Nesse sentido, a função do Estado deveria, de fato, garantir a infraestrutura básica para o bom funcionamento. Neste caso, por exemplo, eu estou colocando como exemplo a energia elétrica para o bom funcionamento das termoelétricas, das hidrelétricas, né? E de qualquer outro tipo de produção de mercadorias, como também a intervenção na economia ante eventuais crises que possam acontecer. Então, hoje, o neoliberalismo já se expandiu de uma forma tal que a social-democracia de esquerda, como se fala, ou centro-esquerda, né? Porque a gente não tem mais esquerda, acabou isso, né? Isso aí é coisa antiga. Desculpem que eu estou um pouco aqui com esse clima aqui, né? Então, já acabou a social-democracia. A sua decadência começa com a história da República de Weimar, na década de 20 também do século XX, que deu ou abriu passo para a assunção e a ascensão do nazismo na Alemanha. Hoje, o discurso mais extremo é o discurso que penetrou nas subjetividades da grande maioria da população, é que cada um deve ser responsável por ele mesmo.
é aquele papo da felicidade, que é um papo burguês, né? Essa história, ai, que a felicidade. Não existe felicidade se não é uma felicidade em conjunto. Não adianta dizer, eu sou feliz porque eu tenho tudo que eu preciso, está tudo certo. Mas resulta que o meu vizinho, e eu não sei nem o que está acontecendo, não sei nem o que está acontecendo com ele, e também não me interessa. A felicidade aí não tem razão de existir. Aliás, o próprio termo felicidade deve ser colocado no banco dos réus, porque em nome da felicidade, uns poucos se dão bem e uma grande maioria se fode. Questões ligadas, por exemplo, às grandes empresas, Telebrás, Embratel, Vale do Rio Doce, eles exemplificam ao máximo aquilo tudo que estou falando sobre o comportamento dessa corrente econômica e discursiva, em onde o neoliberalismo age como padrão social de comportamento. Ou seja, aqui saímos do âmbito de o político e entramos no âmbito de o comportamental. Uma das coisas que eu sempre digo, e eu não vou cansar de repetir, é que uma coisa é o político ou a política, e outra coisa é o comportamento humano, que tem a ver com sensações, emoções, com a nossa psique, com o nosso cérebro, com as neurociências. Vamos lá. Como se comporta o povo hoje em dia? De uma forma catastrófica, dantes nunca visto. Se, se Adam Smith já falava sobre o egoísmo dos seres humanos, hoje esse egoísmo se transformou em individualismo, mais um ismo, que é o extremo do egoísmo humano que possa existir. Esse individualismo acaba com as comunidades e realmente, de fato, acaba com as sociedades. Ou seja, a própria população, do jeito que ela se comporta no dia a dia, ela vai demonstrando que a sentença dada pela Margaret Thatcher deu certo. Deu certo. Como construção artificiosa, ela deu certo. Né? Então, as pessoas se comportam como se todas elas fossem neoliberais. Todas hoje dizem que são empreendedoristas, né? Coisa que não existe. Tem um pensador, não lembro o nome, mas eu sei o sobrenome, que se chama Schumpeter. Schumpeter. Esse pensador é bem ele que coloca quem é o empreendedor e quem não é. Se eu digo que eu sou empreendedor, porque estou com um canal aqui, querendo viver, inclusive, disso que eu estou fazendo neste exato momento, eu não sou um empreendedor. Eu sou um educador independente, autônomo, eu sou um livre pensador, um pensador orgânico. Não posso dizer, não, eu sou um empreendedor porque estou empreendendo um canal. É impossível, porque para você ter um canal, você tem que ter dinheiro, e não pouco, muito dinheiro. Tem que ter muita grana, muito mesmo. Quem empreende, por exemplo, esses grandes construtoras, vocês veem algumas placas aqui em São Paulo, em qualquer cidade que vocês estiverem, e aí diz bem claro, empreendimento. E quem é que faz esse empreendimento entrar em ação? São os grandes ricos, são os donos das construtoras, que além de ser donos das construtoras, eles são donos proprietários da Sodimac, ou de todas as distribuidoras e logísticas que estão dentro do que nós chamamos materiais de construção, ferragens. São os grandes donos das fábricas que produzem essas ferramentas para a construção civil. E são os fornecedores intermediários que circulam entre a grande construtora e essas fábricas, empresas e
aliados. Desculpa, gente, que estou aqui com o nariz escorrendo porque estou meio gripado, sabe? Ai, eu peço desculpas, mas não sou o único, não, que eu já vi uns jornalistas aí que estão toda hora também, que o clima está seco, está horrível, precisa de chover muito, né? Enfim. Então, o empreendedor, o grande empreendedor, que todo empreendedor é grande, porque ele é acumulador, que ele tem um capital acumulado, e ele também é detentor de poder. Ele é detentor das riquezas do país. Então, eu tenho visto por aí pessoas empobrecidas, miserabilizadas, que acham que estão vendendo qualquer budiganga na rua e ele se autodenomina empreendedor, sendo que ele não é mais do que um coitado, que está achando, né, comprou o discurso da Margaret Thatcher e ele acha que ele vai ser um grande empresário de sei lá o que, de água de coco, ou um grande empresário de guloseimas, né, ou de pano de cozinha, como se vê muito aqui em São Paulo. Só que eu mesmo tenho visto que essas pessoas passam ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, e as pessoas continuam fazendo, estão na mesma, matando um leão por dia quando pode. Às vezes, nem a metade de um leão eles conseguem. Então, mas é a partir desses comportamentos, dessa cognição, dessa psique, que o neoliberalismo se alastra. Os jovens de hoje são os mais cooptados por esse discurso. Por quê? Porque a educação já é ruim, desde a Fundamental 1. Quando ele chega já na secundária, nos últimos anos, ele chega sem saber porra nenhuma, a não ser que tenha bons professores em algumas aulas específicas. Aí, com o advento dessas tecnologias, surgem um monte de aplicativos, jogos, não sei, as redes sociais, né? E eles acreditam em tudo que aquilo que eles veem. Mas esses jovens, inclusive crianças, não sabem que dentro dessas redes, quem maneja essas redes sociais, Facebook, Twitter, TikTok, Quai, e até o próprio Google, são gente da extrema-direita, gente afoita e afeita ao neoliberalismo, que através das redes sociais, que através das plataformas, através dos aplicativos, eles vão né, de forma sorrateira ingressando com esse discurso. Então, o jovem de hoje não quer estudar. Por que ele não quer estudar? Porque ele fala assim, pô, eu posso ser um empreendedor, eu vou começar a vender, não sei, qualquer coisa. Né? Sei, vou vender, não sei, garrafinha com água benta e eu vou ser rico, eu vou ser milionário. Eu quero ser como o Elon Musk, eu quero ser como a Madonna, o outro quer ser, não sei. E aí as grandes mídias hegemônicas bombardeiam o dia inteiro e as pessoas acabam acreditando, principalmente os mais jovens, que não conhecem a história, que eles acham que a história começa quando eles saem do útero materno. A escola é ruim, a educação é ruim, as pessoas não leem, não existem mais grupos de discussão abertas como era antigamente, onde qualquer um podia ouvir a palestra a céu aberto de alguma pessoa que mais ou menos traga luzes sobre os problemas, os dilemas e impasses atuais. As redes sociais, os canais em YouTube são repetitivos, passam a ser apenas notícias que vão se liquidificando, aí passa para outro portal, outro fala um pouco parecido e assim vai, né?
A gente vê até pelos grupos em WhatsApp que só reproduzem aquilo que já foi reproduzido 500 mil vezes e que já todo mundo sabe de cor. Ninguém traz. E pior, a própria esquerda, que já não mais esquerda como antes, não vai para as periferias a dar essas palestras abertas. E pior ainda, não chamam a gente, não chamam indígena. A mim não me chamam, poucas pessoas me chamam, para eu poder aqui falar desde o ponto de vista com todos os conhecimentos e a bagagem cultural, a bagagem e conhecimento e o capital cultural que a gente tem, não chamam, não chamam a gente. Então, até por um lado, até eu agradeço estar nessa plataforma em YouTube, que é o único espaço que eu tenho para eu poder dizer isso exatamente que eu estou dizendo aqui. E por que, que a esquerda não chama? Por que, que o governo não chama? Não somente eu, muitos comunicadores e educadores populares, muitos que eu conheço pessoalmente aqui em São Paulo, não dão bola. E os próprios partidos de esquerda que também inconscientemente se manejam dentro da esteira do neoliberalismo, eles continuam se achando os únicos administradores e gestores. Então, eles não vão para as periferias, eles não vão para as comunidades indígenas, eles só vão quando tem algum evento grande para aparecer, tirar fotinho, aquele sorriso de monofluas fosfato, que a direita também sempre fez. A esquerda e a direita hoje chegou a um ponto que a gente já não sabe mais quem é esquerda, quem é direita. E quando a gente, desde a perspectiva indígena, chama eles para termos um diálogo aberto, eles podem até ouvir a gente, podem até ouvir, mas eles fazem a desfeita. Por quê? Porque as demandas indígenas é mero adereço, não é parte constitutiva dessa gestão, dessa administração do Estado a partir de uma corrente ideológica que venha justamente frear o rolo compressor do discurso do neoliberalismo. Então, é por isso que surgem mais Bolsonaros, surgem Mileis, surgem Castes, surgem Boluartes, né? E fica por isso mesmo. Então, quando a gente fala sobre neoliberalismo, ou quando alguém vai falar sobre o neoliberalismo, que é o que vem primeiro na cabeça das pessoas? Ah, quem é que fala? Desde que lugar de fala? Ah, não, mas esse rapaz não faz parte do mundo acadêmico. Já fica fora do jogo. Isso é pensamento neoliberal. Isso é comportamento neoliberal. E outra coisa que aguça mais, ou atiça mais esse complexo nefasto, é a semântica, é a linguística, são as palavras. Todas as palavras que as pessoas falam são meras repetições de algo que já foi dito. Então, todo mundo se gaba em cima de quê? Da liberdade, democracia, não sei o que tal, Deus, família, né? Todo mundo defende, todo mundo é cidadão de bem, e vão repetindo, e repete. As pessoas mais velhas repetem os slogans dos anos 80. Os mais vetustos repetem os slogans da época do Getúlio Vargas, ou da época de Perón, na Argentina. Então, não muda. A subjetividade não muda, as pessoas não se descolonizam, e os bolsonaros voltam de novo à carga com seus meros discursos irracionais, mas persuasivos. O neoliberalismo é o ato maldito de uma construção histórica que propagou a ideologia da morte. A história da morte é a história de Ocidente. E a morte não é a morte física, é a morte da subjetividade humana. Se o mundo acabar no século XXI agora,
o mundo não, a nossa espécie humana acabar, deem graças ao neoliberalismo e às subjetividades que compraram esse discurso, da direita à esquerda, ou vice-versa, do alto ao baixo e vice-versa, todos, de alguma forma, são cúmplices dessa barganha política que ainda subjaz na vida de cada um de nós, na vida de cada um de vocês. Muito obrigado.